Olá, estamos nos aproximando do Natal e todas as vezes que lemos as passagens do nascimento de Jesus, a gente presta atenção em como Maria foi forte, não é verdade? Mas hoje eu quero falar sobre algo que tocou aqui forte, sobre José. Você já parou para pensar sobre José? Ele tinha planos para esse casamento, ele tinha planos para o futuro dele, ele tinha planos com a esposa dele. E quantas vezes a gente já se pegou perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu realmente não consigo entender por que precisou ser dessa forma, por que o Senhor se permitiu isso. E eu acredito que José também se perguntou por que a mulher que ele escolheu era tão virtuosa e estava neste momento grávida. Por que os sonhos e os planos dele precisavam ser frustrados dessa forma? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? A lei da época dava a José o direito de se divorciar de Maria, de se afastar dela, de correr dessa situação. E ele meditou a respeito disso e pensou que não existia uma outra forma melhor a não ser fazer realmente o que a lei lhe dava por direito, mas secretamente para não expor Maria à vergonha pública. E enquanto meditava na melhor forma de fazer isso, ele foi visitado por um anjo. E o anjo disse a José: não temas, receba Maria. É um plano de Deus e isso, o bebê que ela gera é do Espírito Santo, ele nascerá e você colocará o nome de Emanuel, ele salvará a nação, enfim, toda aquela situação que a gente conhece. E José assim fez. Parece simples, mas José estava fazendo algo contra os seus instintos, algo contra a lei da época, que autorizava que ele abandonasse Maria, contra tudo e todos, porque obviamente os parentes achavam que José estava louco, as pessoas achavam que ele estava louco. Para que José estava se enfiando nessa situação sem necessidade? Ele não precisava disso. Mas José tinha uma palavra e ele iria segui-la. Ele ouviu a voz, aquela voz que nós não temos como negar, aquela voz que nos constrange a fazer algo que nem nós mesmos gostaríamos de fazer. José obedeceu aquela voz. Não foi fácil, não. E eu acredito que ninguém acreditava no que ele estava fazendo. Ele não teve pessoas, vozes, ninguém que entendesse o que ele estava fazendo. E nem ele mesmo estava entendendo o que ele estava fazendo. Mas ele tomou uma decisão de seguir e obedecer. E por conta disso, tudo aconteceu. Às vezes Deus não nos explica, mas precisamos entender que nem tudo é só sobre nós, é só sobre agora. E nós precisamos ouvir aquela voz. Se você estiver aí numa situação que você não está entendendo nada, que não faz sentido e que Deus não te deu uma explicação, e mesmo que Ele tenha explicado, você não está conseguindo entender, mas Ele te chamou a seguir, segue. Você não foi o único. Lembre de José. E eu tô aqui pensando, que confiança. Essa é a mensagem que eu vou guardar no Natal deste ano e vou meditar sobre ela. Beijo, fica com Deus.